Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema bastante atual e que muito tem a ver com a engenharia. Estamos falando do ESG, Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança, numa tradução livre para a língua portuguesa. É utilizado para se referir às melhores práticas ambientais, sociais e de governança de uma instituição. E quem melhor para planejar e implementar tais práticas, se não o engenheiro? Recentemente, o governo do estado de São Paulo lançou a Frente Parlamentar ESG, com o intuito de fomentar tais práticas no setor público. A AEJ, por força de seu estatuto social, não deve e não pode se envolver em questões político-partidárias. Contudo, entendemos que ações do governo que venham a beneficiar a sociedade e a engenharia podem ser difundidas por nós. E para falar desse tema, estão aqui conosco hoje o Dr. Alex Gama Salvaia, bacharel em Direito pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Uniderp, professor universitário, ex-secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do município de Piracicaba, CEO do International Institute for Social Stability. Também é secretário-geral da Frente Parlamentar ESG da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi o criador do primeiro programa de certificação ESG com auditoria no Brasil e idealizador da Expo ESG, maior evento desse tipo na América Latina. E Tiago Dolabella e Silva, produtor executivo, diretor de produção, empresário, agente e tour manager internacional. Realizou turnês de diversos artistas internacionais de renome. Realizou produções com o World Economic Forum Davos, COP, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, atua como relações institucionais do International Institute for Social Stability e CEO da Dolabella Agency. E também participando conosco dessa conversa, o presidente da EJ, engenheiro civil Wagner Vieira Chachá. Para iniciar o assunto, passo a palavra para o Alex com uma primeira pergunta. Como um advogado se envolveu num tema que não é tão comum para esta profissão? Agradeço sua presença, Alex, e a palavra é toda sua. Oi, Silvio. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, participando desse podcast, compartilhando um pouco do assunto, que nós temos trabalhado já há alguns anos, que é o ESG, para os engenheiros aqui de Jundiaí e toda a comunidade da engenharia que assiste esse podcast. E a minha entrada nesse universo do ESG, eu tenho uma formação de Direito e atuei muito na área tributária, por muitos anos da minha vida, e acabei virando secretário de Meio Ambiente em Piracicaba, por conta de um amigo que se tornou prefeito, e ele insistiu muito que eu fosse trabalhar com ele dentro da prefeitura, e eu acabei assumindo a Secretaria de Meio Ambiente, por conta de um problema que eles tinham muito grave lá, um problema jurídico até, que envolvia a PPP do lixo da cidade. E quando eu me vi ali inserido naquele universo, eu confesso que eu nem era um cidadão muito exemplar do ponto de vista de cuidado do meio ambiente. Eu não tinha muita noção dos impactos que as ações individuais acabam tendo, então eu não era muito exemplar nesse quesito. Mas eu me vi ali naquele ambiente e eu fiquei incomodado de ser um advogado tributarista, embora eu tenho experiência em gestão, então a parte o secretário não cuida de questões técnicas, e sim da parte de gestão e política. Mas eu fui procurar um curso para que eu pudesse ter algum tipo de subsídio para iniciar algum projeto dentro da prefeitura,
aproveitando aquele período que eu estava me dedicando ao serviço público, né, e que em breve eu deixaria aquele cargo. E eu encontrei um curso de ESG, eu nem sabia o que era ESG. E nesse Então curso é recente essa sua foi inserção em no. 2021 que Tá. eu mergulhei nesse universo. E na primeira aula desse curso, eu já me apaixonei pelo tema de uma maneira, né, assim, surpreendente, né, inexplicável como eu gostei disso. E eles fizeram uma provocação, né, os professores, me provocaram, né, na verdade, eles estavam dando uma constatação ali para os alunos, que o ESG tinha um problema muito sério, que era uma falta de parametrização, né, das práticas, de metrificação daquilo que são as práticas ESG. Então, quando você não tem uma referência, né, você não tem um gabarito, né, vamos falar Uhum. em termos aí, né, até de linguagem de engenharia, você não tem um gabarito, você vai produzir coisas cada hora de uma forma diferente. Então, é, aquilo me intrigou de uma maneira muito grande, porque eu fiquei pensando, eu falei, olha, eu tinha aquelas colherzinhas de plástico para mexer café, sabe, na minha mesa lá, eu estava vendo aquilo durante a aula, nem chega a ser uma colher, é quase uma espátulazinha, e eu fiquei pensando, até isso aqui tem certificação. Se eu for ver no Inmetro lá, tem regra para ter, né, produzir esse tipo de material. Como é que o ESG, no mundo inteiro, não tem uma certificação, não tem nenhum processo com auditoria? Né? Todas as metrificações que existem, como GRI, SASB, eles são baseados em autodeclaração das empresas, não tem ninguém que confere se aquilo realmente é verdadeiro. E eu, então, fiquei incomodado, com essa realidade e fiz uma provocação para os professores. Falei, olha, eu já estou me dando conta aqui, né, como secretário, do poder que o poder público tem de indução de comportamento. Eu falei, vocês acham que faz sentido uma prefeitura municipal romper com esse paradigma e criar um programa de certificação com auditoria, né, para que pudesse ter mais transparência e mais certeza daquilo que está sendo feito, e até mesmo para as empresas que vão buscar, né, essa certificação, ostentar essa condição, numa condição de igualdade, né, com as demais, para que seja um ambiente equitativo ali para todo mundo. E eles entenderam que sim, que era interessante o poder público, né, ter esse tipo de iniciativa. E nós fizemos, então, o início de um projeto, né, se tornou um grande projeto lá no município de Piracicaba, e culminou, né, hoje na nossa estruturação do Instituto para difundir o que nós fizemos dentro da prefeitura. Nós estamos hoje difundindo, né, para todo o Brasil, a partir da experiência que nós tivemos lá. E você, Tiago, como é que você acabou se envolvendo nisso inicialmente? É um prazer tê-lo aqui no EJ Conecta. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a atenção toda. Primeiro dia que a gente falou lá, você já foi super carinhoso e abriu os braços para ajudar. Obrigado, inclusive. E prazer, Wagner. A gente está aqui juntos. Obrigado pela atenção. Igualmente. Eu comecei cedo fazendo eventos na minha vida, trabalhando com entretenimento. E quando começou a questão da tecnologia, de lançamento de aplicativos, eu fui um pouco sugado para essa área, para fazer lançamentos e planejamentos de lançamentos de aplicativos e tudo. Comecei a migrar um pouquinho dos shows para a tecnologia e coincidiu de trabalhar com muita tecnologia de impacto social, impacto ambiental, e fui me enveredando nessa área. E juntou também com a coisa pessoal, a vontade de buscar mais trabalho de propósito. Então, me identifiquei bem com esse trabalho. Acho que parece muito com o Alex, né? Ele brinca que é difícil de achar propósito em direito tributário, né? Mas no ESG ele achou muito propósito na vida, né? A gente fica mais feliz de fazer coisas que têm sentido, que têm valor. Isso foi naturalmente acontecendo. Eu acabei participando de muitos eventos voltados para impacto social, ambiental, a própria COP, o Fórum Econômico Mundial que você citou, e conhecendo muita gente do trabalho, dessa área. Eu acho que é gostoso você se identificar e admirar as pessoas que você trabalha, né? É mais saudável. O nosso dia fica... Você deixa de trabalhar e passa a curtir, né? Então eu tive essa oportunidade, na verdade, de poder me envolver com empreendimentos de propósito. E uma coisa que eu gosto muito desde que comecei a trabalhar com o Alex
foi uma coisa muito bacana, Silvio. Você vê, a nossa primeira interação, quando eu te liguei, a gente conversou, uma conversa saudável, eu falo de coisas gostosas, e eu acabo no meu dia a dia conhecendo, contribuindo, participando e aprendendo com pessoas que desenvolvem projetos fantásticos, né? Todo dia um aprendizado, cada dia uma pessoa fazendo uma coisa nova. Eu já falei com o Alex, quando eu desligo o telefone, dá vontade de fazer um monte de coisa ali. Eu, Alex, pelo amor de Deus, nós temos que fazer isso, fazer isso. Conheci tal pessoa que tem tal projeto e tal. Eu acho que questão de propósito e valor, a gente fica, né? Acho que tem uma proximidade com isso, que faz bem para a alma, né? Eu acho que tem um Com certeza. destino nosso. Mexe com a nossa estrutura, né? Esse tipo de coisa. Dá vontade de fazer, né? Eu me senti provocado por isso, né? Eu sempre tive uma intenção de deixar um legado, né? De não ser uma pessoa que passou na Terra e foi embora, né? Um dia todos nós vamos morrer e não mudou nada, né? A participação dele não mudou nada aqui na Terra. Eu sempre tive esse incômodo e como advogado tributarista eu não via muita condição, né, de deixar um legado, né? Porque brigar para reduzir multa de empresa, né? Planejar para reduzir tributos, né, de empresa. Falar, isso não tem nenhum mérito, né, de relevância assim, ao ponto de deixar um legado. Deixar os filhos orgulhosos. Exato. Né? Então, no ESG eu encontrei isso, né? E hoje eu falo que a minha motivação é que um dia a minha filha, que hoje tem 12 anos, quando ela estiver no mercado de trabalho, estiver envolvida, né, com esses temas, ela possa dizer aonde ela estiver, falar, olha, meu pai, né, participou do início, né, desse projeto aqui. Então isso para mim já é extremamente recompensador. Legal. E você, Xaxá, como maestro aqui da EJ aí, presidente, o que você acha? Primeiro, eu gostaria de agradecer o Alex e o Tiago e falar para vocês o seguinte, nós temos um objetivo como associação em capacitar os profissionais, né? E você falou uma coisa muito importante que é o nosso foco, né? O que a gente quer e deseja da associação? Nós queremos deixar um legado. Mas não é o legado do Xaxá, não é o legado do Dresa. Na verdade, a gente quer deixar alguma coisa que possa ir para a sociedade, né? Ficar para a sociedade, ficar para a capacidade da... Quando a gente fala da engenharia, é onde a gente está, é onde a gente vive, é o nosso métier, né? Entendeu? Eu falo, eu sou engenheiro civil, ele é engenheiro agrônomo, né? E nós temos as outras engenharias também envolvidas. E nós sabemos a importância individual de cada uma delas dentro dessa ação. Eu falei para vocês, conheço o programa, participo de algum projeto já que está envolvendo o ESG, e ele muda, né? Você bem falou, né? Você também falou, ele vai mudando algumas coisas. Eu acho que o importante é isso. Ele é um motivador para a gente poder melhorar. Então, basicamente, eu acho que a gente quer explorar, na verdade, esse caminho da gente poder levar isso daí para quem nos assista, para quem curte o nosso dia a dia, vamos chamar aí. Então é isso daí. Sejam bem-vindos, agradeço muito. Obrigado. O Alex, uma das razões principais desse nosso podcast é incentivar os jovens à engenharia. Como que você enxerga aí, que mensagem que você poderia trazer, mesmo sendo advogado, mas envolvido no SG, para jovens que pretendem entrar na engenharia e talvez se motivem a esse tema? Bom, o grande desafio hoje da humanidade é desenvolver formas de fazer as coisas que nós precisamos, né? Ninguém quer voltar para a Idade da Pedra, mas de uma maneira que, no primeiro momento, seja sustentável, que não afete negativamente, né, o meio ambiente, as pessoas, e que, no segundo momento, ainda possa produzir, né, um bem para o meio ambiente, do ponto de vista de ser regenerativo. E a engenharia está ligada né, diretamente com esse tipo de atividade. Então, desde métodos de produção, por exemplo, você é engenheiro agrônomo, a atividade pastoril é uma das principais fontes de emissões de carbono. Então, como que pode conciliar, né? Nós não precisamos deixar de consumir,
né, as proteínas, né, de animais e tudo que são né, oriundas dessas atividades. Mas como nós podemos conciliar uma harmonia com a natureza e a exploração dessa atividade agropecuária? Tem muito espaço para desenvolver, né, soluções e alternativas, e tem muita gente, né, uma coisa bacana do ESG é que ele busca trazer as pessoas, do ponto de vista de diversidade e inclusão, pessoas que às vezes não estão tendo oportunidades, né, e que a gente tem que se preocupar em dar oportunidade para todas as pessoas, porque pode ter gênios escondidos aí nessas pessoas, né, que estão no anonimato, que vão trazer soluções incríveis para a humanidade. Então, os jovens que queiram, né, fazer parte dessa transformação, né, da mudança da humanidade para ter um futuro, né, não é nem para ter um futuro melhor, né, do jeito que nós estamos caminhando, não vamos ter nem futuro. Então, para nós termos um futuro. Então, eu acredito sim que a engenharia pode ser uma aliada gigantesca, né, desse processo de transformação. E eu vou citar algumas áreas, né? Então, por exemplo, a área de engenharia de produção, desenvolver métodos, né, produtivos que consumam menos recursos naturais, né, desenvolver produtos que possam ser reutilizados ao final da sua vida útil, sem agredir o meio ambiente, sem virar um resíduo sólido, desenvolver produtos que façam bem para o meio ambiente, que possam ter, né, uma contribuição ali positiva para o meio ambiente. A parte de engenharia civil, né, se preocupar com os efeitos, né, do carbono agregado na edificação e no carbono que vai ser emitido durante a vida útil daquela edificação. Projetos voltados à resiliência climática, né? Então, pensar os problemas de impermeabilização de solo, que acontecem muitos problemas urbanos por causa disso. Nós temos a parte de reuso de água. Uma pessoa fez uma palestra lá, o Thomas Eck Schmidt fez uma palestra lá na abertura da Expo SG, e ele disse que ele se incomoda de apertar a descarga do vaso sanitário e olhar que uma água potável está sendo utilizada para levar fezes para o esgoto. 1 bilhão de vezes por dia. Exato. Assim, então, tem coisas que a engenharia pode ajudar, né, e que podem ter um impacto significativo, né, nos efeitos que a humanidade tem causado ao planeta. Então, são inúmeras as atividades e qualquer uma das engenharias tem um potencial gigantesco de contribuição para esse processo. A gente fala muito que o jovem, a geração atual, molda o mercado, né? Você fala muito isso. Nós fomos moldados pelo mercado, né? E para gente que tinha enciclopédia Barça, né? Para o mundo de hoje, para quem fazia para casa vendo a enciclopédia Barça, e hoje os jovens moldando o mercado. Tem nada o chat melhor. GPT. Tem o chat GPT hoje. É uma grande solução, né? Eu caí na besteira de falar numa escola. Nós fazemos um trabalho, né, com 2.600 alunos, escola estadual, e eu estava lá numa apresentação numa escola, eu caí na besteira de falar: alguém aqui usa o chat GPT? Com molecada de 17, 18 anos. Todo mundo olhou para mim e falou: nossa, mas assim? esse cara tá fora do mundo. Fora da caixinha. Eles usam antes que eu, né, o chat GPT. Né, mas continue. Eu acho que a palavra moldar, ela cabe bem aqui, né? Eu acho que a gente moldar as novas formas de explorar o mundo, de interagir com o mundo, a cabeça do jovem hoje que está entrando no mercado de trabalho, que está, né, ingressando na sua carreira, eu acho que é uma nova forma, né? Eu vejo muito assim, a forma como os nossos tataravós, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, até a gente, a nossa geração, exploraram e interagiram com o mundo, construíram suas carreiras, era um pouco semelhante. Mas o abismo que existe nessa última geração Z, né, entre todas essas gerações que eu falei e a geração atual, é muito notório, né? É muito gritante a diferença como se explora e como se transforma, como se interage com o mundo hoje em dia. Então, eu acho que uma coisa muito boa para as gerações é exatamente o que o Alex falou, de trazer uma forma sustentável na prática, né? E é cultural, né? A gente foi acostumado. Quando a gente era moleque, não estava acabando a água do mundo. A água estava, né? Na verdade, esteve. Sempre. Mas a gente não precisava de fechar a torneira, né? Não tinha
essa propagação, essa mensagem, né? A gente teve que absorver isso. Nós fomos aprendendo a economizar água. Já os jovens hoje em dia que já nascem com essa nova mentalidade e tudo, eu tenho um filho e às vezes eu tento falar para ele, faz isso, faz aquilo, ele tem um modus operandi dele. Eu vou citar uma coisa que ele me falou que eu acho muito legal. Meu filho tem 18 anos. Aí, um tempo atrás, a gente estava conversando, olha o que ele falou para mim. Ele falou assim, papai, esse jeito que você interage com o mundo, esse sonho americano que você acredita, que você viveu e batalha para conquistar, para mim não existe tanto, né? Meu objetivo não é necessariamente casar, ter aquela pontezinha, né, com o riozinho, com os patinhos, o barco, as férias, a esposa, então, não é bem esse meu negócio. Eu já nasci sabendo que o mundo está acabando. Olha a frase dele. E é um pouco... 18 anos. Ele está com 18 anos agora. Eu fiquei pensando em todos os colegas de sala dele, pensando um pouquinho nisso e tudo. E aí, cara, não tem jeito. Olha o impacto. Vamos pegar 5 anos para cá. Lagoa no Saara, inundação no sul, ventos. Não tem. A gente está trabalhando na Amazônia por causa da COP, mas também tentando levar o programa ESG, né, pelo Brasil. E recentemente, na nossa viagem lá, a gente que é do Sudeste aqui, vai para o Norte e quer ver aquela chuva final de tarde, né? A gente não vive isso, a gente tá doido para marcar alguma coisa depois da chuva, né? E aí que é o dia a dia deles. Aí o que a gente viu lá? Não chove mais, né? Tem períodos de estiagem de 3 semanas sem a chuva do fim da tarde, que historicamente chovia todo dia. E hoje em dia tem um impacto de ventos, né? Tem vendavais fortes acontecendo, estelhando casas todos os meses. Ventos de 120 km por hora fazem parte hoje em dia da floresta amazônica, coisa que não existia antes. Então, se você juntar esses fenômenos recentes, né, que são midiáticos, que impactam as pessoas, e você olhar um pouquinho e pensar que um jovem de 12, de formação, ele está entrar no mercado de trabalho, está sendo impactado por tudo isso, é uma verdade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é mais fácil ainda do jovem ter propósito. Né? Eu demorei anos fazendo, né, entretenimento para todo sentido e até eu me identificar que esse trabalho de propósito tem. Eu acredito que o jovem hoje ele tem muito mais força, tanto em especialidade quanto em propósito para entrar no mercado de trabalho. Eu convido para que os nossos futuros engenheiros façam a água da descarga não ser potável. Façam os prédios de necessidade menos ar-condicionado, né, sejam, né, o desenvolvimento de produtos, então nem se fala. A quantidade de plástico, design de produto, embalagem que tem no planeta hoje é um negócio assustador, né, quando a gente olha. Então, eu acho que esse desafio é um desafio muito instigante para um jovem entrar na engenharia. O que você acha dessa abordagem? Eu queria falar para vocês o seguinte, eu acho que a grande importância de tudo isso é estímulo. Então, o estímulo que ele vem, quando você olha individualmente, quando você trata os três focos, o ambiental, o social e a governança, você fala assim, não tem ligação. Mas a hora que você começa a entender como que pode e deve acontecer, você vê realmente a importância de tudo isso. Vou mencionar uma coisa para você. Tem uma neta, ela vai fazer 6 anos agora. Quando ela tinha 4 anos, a torneira estava aberta, ela chegou e ela falou assim, vovó, fecha a torneira, senão a água do mundo vai acabar. Olha só, 4 anos. Então, eu falo para você, é muito marcante uma colocação dessa. Né? E tudo isso que nós estamos falando, eu falo para vocês o seguinte, nós precisamos chegar nisso daí, né? Nós precisamos chegar não só nos engenheiros, precisamos chegar na sociedade como uma forma geral. Os nossos vídeos, os nossos podcasts, têm esse propósito. Ele é um pouco além, né, de tudo isso. Porque nós temos essa preocupação. E agora, o assunto, ele é importante. Né? Se você perguntar para dentro da associação, tem uma fala assim, eu tenho uma grande preocupação com governança. Né? Não é o nível, nada, é uma coisa que me deixa muito preocupado. Eu acho que se você controlar, você entender como é que funciona, melhora o resto. Certo? Então, essa parte, e a parte social, eu digo para vocês, por causa do próprio envolvimento nosso, né? A parte social tem uma importância muito grande. Quando se fala assim, associação, tem a parte social que a gente quer contribuir com os profissionais. O associativismo já é um projeto social, né? É um projeto social.
certo? Não tão bem entendido quanto a gente gostaria, mas o nosso papel é difundir e tentar chegar lá. Essas são as nossas, vamos chamar, preocupações, né? O meio ambiente, não precisamos falar muito, né? Porque as próprias engenharias, elas contribuem com tudo isso. Sim. Então, tem algumas coisas dentro da própria engenharia que é interessante. A gente vai falar, tem alguns que falam que é conflito, né? Fala assim, não, esquece, corta. Não, o outro fala, não pode cortar, né? Então, toda essa conservação, todo esse cuidado que se tem, quando se vai para dentro, por exemplo, quando a gente vai falar no urbanismo de uma forma geral, tem uma grande contribuição tudo isso. Então, o nosso papel, né, eu acho que está esse, eu acho que é a contribuição de vocês, enriquecer esse público que vai nos ver e vai entender toda essa condição. Eu queria pedir só uma coisa para vocês. Falar de uma forma bem simplista, porque uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa é a gente ver vocês falarem, que é o seguinte, né? O foco do ambiental, porque nós falamos, tudo que eu vou falar agora, vocês já falaram. O ambiental, social e a governança, de uma forma simplificada, para poder isso daí chegar até as pessoas que estão nos assistindo. Para entender o que é esse bicho, né? Chamado ESG. Né? De uma forma bem simplificada e estratificada, desculpa. Eu começaria com o G. Né? Do ponto de vista prático, o ideal seria que se chamasse GSE ou GES, porque a governança é a base do ESG. Se você não tiver uma boa governança, você não consegue executar bem a parte social e a parte ambiental. E quando você fala governança, não necessariamente poder público. Não estou falando de poder público, não. Estou falando de princípios e regras de como vão ser feitas as coisas. Então, vou dar um exemplo. Do ponto de vista na área social, estabelecer políticas de preocupação com a fotografia da sociedade sendo representada dentro daquela organização. Então, nós temos no país 52% de mulheres. Quantas mulheres estão em cargo de liderança dentro das empresas? Então, a partir da governança, você vai estabelecer políticas e regras que vão determinar, né, o funcionamento daquela organização. Então, o pessoal do RH precisa ter essa preocupação. Falar, olha, existem mulheres participando do processo seletivo? Sim. Em que momento essas mulheres têm perdido para os homens, né, nas etapas do processo seletivo de cargos de liderança? Qual é a razão que ela perdeu para um homem? Foi por falta de qualificação? Ou foi por falta de experiência pregressa? Ou foi por falta de quê? Ou foi por preconceito, né? Porque ela pode ter uma licença maternidade e aí eu não posso correr o risco da líder ficar afastada e os liderados vão ficar órfãos naquele período. Se for por essa razão, então já tem que mudar os conceitos da empresa. Peraí, a gente tem que parar de pensar dessa maneira, porque a gente tem que estimular. Quanta mulher que tem um potencial gigantesco de fazer as coisas e elas estão sendo tolhidas aí na oportunidade de desenvolver o seu potencial. Então, é através da governança que você vai estabelecer política de não ter mão de obra infantil, de não ter mão de obra análoga à escravidão ou escravidão, não só dentro da sua atividade, mas também das suas partes que se relacionam aos seus fornecedores. Vou contar um caso da BYD. Ela está construindo uma fábrica no Brasil, lá no Nordeste, e contratou uma construtora chinesa para realizar a obra, engenharia, certo? Ao invés de contratar uma empresa brasileira, provavelmente pelo preço, né, ela foi contratar uma chinesa. Sabe o que aconteceu? Essa construtora trouxe chineses clandestinamente para o Brasil. Então, nós estamos falando de tráfico de pessoas, que elas estavam trabalhando numa situação análoga à escravidão. A lei brasileira não permite o trabalho como na China acontece. E a BYD e essa construtora foram inscritas no cadastro, na lista negra do Ministério Público do Trabalho, por conta desse tipo. E aí a BYD disse, não, mas eu não sabia. E aí eu contratei uma terceirizada, eu não sabia que ela estava fazendo isso. Não dá mais para dar essa resposta. Responsabilidade objetiva. Falar, não, peraí, você deveria saber. Você deveria ir lá olhar, peraí,
Se ele está 40% mais barato, eu não sei quanto que era, mas Sim. não tem arroz de graça. Então, alguma coisa pode estar faltando do que é essencial para aquele preço ser tão baixo assim. E isso deveria ser uma motivação. Isso está atrelado à governança. Então, a governança é que vai estabelecer esse tipo de regra. Na parte, então, a governança é o como executar o social e o ambiental. No social, nós temos aí as questões voltadas para diversidade e inclusão. Até tem uma expressão que fala que diversidade é convidar para a festa e inclusão é chamar para dançar. Então você pode estar trabalhando, né, com projetos de diversidade, que você tenha a representatividade, né, do extrato da sociedade, mas você está dando oportunidade para aquelas pessoas, né, possam aparecer também, ou é só para ter ali, né, às vezes uma pessoa com um problema de saúde mental fica ali na recepção, né, uma pessoa com síndrome de Down para tirar grampo de correspondência para fazer isso. Eu falei, peraí, mas é isso que a gente quer, né, enquanto ser humano? Então, trabalhar com respeito à dignidade de remuneração dos salários, né, das pessoas, trabalhar respeitando, né, os direitos humanos. Parece besteira falar um negócio desse, né, em pleno 2025, né, mas existem muitas situações ainda que os direitos humanos são relegados. Então, na parte social, não tem nada a ver com responsabilidade social de ajudar time de futebol de periferia, de fazer projeto de pagar mamografia, trazer uma carreta de mamografia para fazer algo. Isso é importante para as empresas fazerem, mas não é o foco do S do ESG. Tem muita empresa grande que eu já vi, multinacional, falando de ESG e mostrando slide de patrocínio de odontologia para criança carente, de time de futebol de criança carente, mas não falou nada de diversidade e inclusão, não falou nada de preocupação com o seu time de dentro. Então, isso não é ESG. E no ambiental, nós podemos simplificar algumas questões. Analisar o impacto que a sua atividade gera ao meio ambiente, planejar como reduzir esse impacto e almejar passar a fazer um impacto positivo, né, ao meio ambiente. E aí, para você atingir isso, você precisa medir as suas emissões de carbono, você precisa desenvolver novos métodos produtivos, você precisa pensar em transição energética, redução de consumo, né, de recursos naturais, educação ambiental. Tem uma série de atividades que vão ser necessárias para que as nossas atividades deixem de impactar. Ninguém consegue fazer nada sem usar recursos naturais. Não existe uma atividade que não use recursos naturais, e um exemplo muito claro é: vamos tentar não respirar por 5 minutos. Ninguém vai conseguir, o ar é um recurso natural. Então, para nós sairmos de casa e virmos aqui, nós usamos um transporte que emitiu carbono, nós estivemos consumindo diversos produtos que têm uma cadeia de carbono, né, atrelada a ele. Às vezes fala, mas eu vim com um carro elétrico, mas o carro elétrico também teve um impacto para a sua produção, a parte da bateria e tudo. Não é só porque ele ali não está emitindo carbono, mas e para ele ser construído, né, quanto de carbono foi utilizado, né, para que ele pudesse existir. Então, tem que ter esse tipo de preocupação, né? Por exemplo, na Europa, a frota elétrica está cada vez maior, né, dos automóveis, só que a base da energia lá é termoelétrica, né? É a carvão, não é hidrelétrica, não é energia limpa. Então não adianta nada. Você só está trocando a poluição do escapamento do veículo para usina lá de geração de energia. Mas do ponto de vista ambiental, isso não tem, né, benefício praticamente nenhum. Então, esse é o propósito, né, principal do ESG. Eu digo o seguinte: perenidade. Exato. Tudo que nós estamos falando, tanto comece pelo ambiental, ou por social, governança, a perenidade, eu acho que deve estar embutida, né, dentro dos conceitos. E o conceito, na verdade, é o seguinte: não é o falado, é o realizado, executado, né? Essa é a parte interessante.
Muito legal. Eu vou dar um exemplo de uma empresa aqui da cidade, que nós ouvimos isso, né, do proprietário da empresa, a Ceresé. Eles têm uma produção de bebidas que a cidra Ceresé, ela tem um consumo, se não me engano, era 4 ou 5 meses por ano que ele produzia para ser consumida, que consumia no final do ano, basicamente. Correto. Então, ele tinha uma fábrica com a capacidade instalada, com trabalhadores temporários, que ele não tinha capacidade de produzir o ano inteiro para estocar para vender no final do ano. Ele tinha um problema com pessoas, porque se você tem uma fábrica toda com mão de obra temporária, ele não tem o mesmo empenho. Se ele sabe que daqui 4 meses ele vai ser demitido, ele não tem o mesmo empenho e dedicação de um funcionário que almeja, né, fazer uma carreira, de ter uma progressão dentro da empresa. Então ele já tinha um problema sério com isso. E ele se incomodou no passado com o consumo de água que eles tinham no processo produtivo. E ele investiu em métodos produtivos com redução do consumo de água. As empresas que utilizam água no seu processo produtivo em grande escala, elas precisam de uma autorização do governo para poder, né, captar aquela água. Então, isso chama uma outorga. E tem limite de outorga, né? Até teve uma palestra lá na Expo SG agora em Piracicaba, né, que foi a presidente da SP Águas, a Camila, e uma diretora da CETESB, e elas falando que o Estado de São Paulo tem um plano de contingência que determina quem vai perder o direito de usar a água primeiro num caso de escassez hídrica. Então, a prioridade é para ter segurança alimentar e abastecimento da população. O restante vai ficando, né, em segundo plano. Então, ele pensou, eu preciso reduzir o consumo de água. Ele investiu naquele momento. Só que isso abriu uma oportunidade para ele gigantesca, porque o Estado não ia aumentar a outorga dele se a produção crescesse, de acordo com a escassez de água que estava aqui no município, ele não ia ter autorização de aumentar, ou não poderia aumentar tanto, né, a captação de água. Ele desenvolveu dentro da produção dele, como ele tem uma janela de espaço que ele utiliza a fábrica, ele desenvolveu parceria com outras marcas de bebidas, e ele passou a ocupar os meses que ele não operava com o engarrafamento de bebidas de terceiros. Então, ele produz hoje 20, 30 tipos de bebidas ali, aproveita a capacidade instalada, ele consome a mesma água que ele tinha outorga de antes, numa produção de 4, 5 meses, e ele conseguiu gerar um crescimento gigantesco por conta desse pensamento da redução de consumo de água. Então, isso gera uma perenidade, porque agora ele tem uma equipe motivada que trabalha lá de maneira contínua, né, que está desenvolvendo um trabalho de qualidade, e isso vai garantindo a continuidade do negócio. Uma política de governança que fez bem para o social, fez bem para o ambiente. Exatamente. Eu vou adicionar, vou dar 2 exemplos. Eu acho que eu concordo com a sua pergunta e gosto muito da gente falar esse assunto. Eu acredito que ESG não é muito convidativo, né? Até para falar essa palavra environment, a gente já não sabe muito bem o que está falando. Então, Mas posso falar ambiental? Mas só que a gente tem que entender assim, eu particularmente não acho a sigla mais bonita do mundo, mas essa que as pessoas estão conversando, e ela é uma evolução do que já veio antes. Então a gente tem que abraçar e fazer disso o melhor possível. Eu acho essa mensagem muito importante. A gente comentou ali no começo, né, responsabilidade social, cuidar do meio ambiente. Se a gente puder resumir, cuidar das pessoas e cuidar do meio ambiente, né, no E e no S, a gente já acontece há muito tempo, né? O Kofi Annan só trouxe uma sigla nova, né? Tem 15 anos essa sigla. 21 anos. 21 anos já, perdão. Foi 2004. 2004. E o que eu acho importante e interessante da gente olhar para isso é assim, a governança, igual você falou, deveria vir primeiro, e quando ela vem, ela traz uma capacidade de eficiência nas outras áreas muito legal. E você deu esse exemplo agora corporativo, eu queria dar um exemplo bem prático para a gente entender. Governança está em todos os lugares mesmo, né? Eu tenho política de governança dentro da minha casa, para mim mesmo, eu sozinho, né? Nem com a minha família, não, eu sozinho tenho para mim. Para minha família eu tenho também. Vou dar um exemplo, eu gosto de cozinhar, e tem uma vez por mês ali que eu compro mais frutas e legumes e tal na feira e tal, verduras, e faço uma produção ali, às vezes para deixar para mais tempo, às vezes você chega em casa, não tem nada, tem uma coisinha pronta ali,
nesse dia eu faço reciclagem de orgânicos e faço um adubo orgânico. Não consigo fazer todos os dias da minha vida, ir lá, colocar terra, preparar o balde e tal, meu tempo não permite. Mas uma vez por mês eu consigo? Consigo. Então nesse dia eu compro um tantão e faço aquele tanto de adubo orgânico. Consequência, todo final de mês ali eu tenho um balde de adubo orgânico para doar. Eu vou na casa da minha sogra, leva um, vou na casa do tio, leva um. Ou seja, a política de governança é a nossa forma de explorar o mundo de novo, né? Nós podemos fazer isso. Uma coisa que eu percebo muito interessante, que é política de governança, você deu um exemplo muito bom. Como que uma inteligência de um gestor se transformou em política e como que essa política impactou a cadeia produtiva do negócio dele inteiro, porque não impactou só ele. Ele conseguiu fazer com que uma mesma estrutura não precisa de ter 20 fábricas. Essa fábrica está fazendo o serviço das outras, né? Okay. Como é que funciona? E uma coisa que a gente que lida com muitas corporações, né? O trabalho da ExpoSG, da certificação, o projeto SG nas escolas, que o Instituto desenvolve, a gente lida com muitos parceiros, né? É importante colocar isso. O Instituto é um meio do caminho, a gente é uma ponte, né? A gente traz as partes para participar. Então, um aprendizado muito grande é que no início, tem que fazer ESG, porque agora está na moda, contrata alguém aí. Aí contrata uma pessoa lá e põe a pessoa para trabalhar, ela vai brigar com os departamentos para conseguir fazer uma ação, no final não ter orçamento, não consigo e tal. Então, eu acho que essa evolução de mentalidade está mudando. Essa pessoa virou um departamento, e esse departamento virou um comitê. Então, a gente percebe que um comitê ESG hoje, dentro de grandes corporações ou pequenas corporações, quando você envolve as multidisciplinas de uma empresa com um comitê, o que acontece? Não é mais eu tenho que fazer, é eu quero. O engajamento muda a eficiência de tudo isso, né? Então, isso tem muito a ver com o trabalho que a gente faz, de estar ali na escola, né, ensinando as novas gerações, de estar fazendo curso de qualificação para os colaboradores das empresas, para os gestores, a própria ExpoSG, que leva esse assunto para a discussão, para a democratização desse assunto, né, na rua, digamos assim, que leva a sociedade civil a se interagir com esse assunto, para deixar de ser um assunto corporativo. É corporativo? É, mas é da sociedade civil. Acho que chamar atenção para o ESG nesse sentido é muito importante. Essa é uma missão nossa, né? De tratar essa cultura popular como ela merece. É uma cultura popular você ter uma postura ESG, né? Não é uma coisa elitizada, não é uma coisa simplesmente corporativa, não é um negócio do departamento de marketing para contar, igual você fala, está aqui meu relatório, não é isso, né? Perfeito. É um trabalho pessoal que se torna corporativo, que se torna social, de ter uma postura e um engajamento cultural, né? E aí a gente faz divulgar práticas, conhecimento, né? ESG, que está desde, igual eu falei, de fechar a torneira lá para a gente, né, fazer o chuveiro e tudo, até grandes políticas de governança e o poder público. Justamente pegando esse seu gancho, falar em políticas, como é que é essa proposta da frente parlamentar aí? E a gente está sabendo também que a intenção de trazer um evento aqui para Jundiaí, você poderia falar um bocadinho para a gente disso daí? Bom, a frente parlamentar aqui em São Paulo foi criada pelo deputado Alex de Madureira, e nós conversamos com ele, né, nós fizemos essa proposta para ele criar essa frente parlamentar, e ele nos convidou para fazer parte da Secretaria Executiva dessa frente parlamentar. Então, o Instituto é que dá o ritmo, né, da atuação dessa frente parlamentar. E nós pensamos que uma maneira correta de fazer isso tinha duas opções. Ou os políticos analisarem o que tem acontecido, estudarem e idealizarem projetos de lei para serem, né, aprovados e impor condições para a vida das pessoas, ou trazer a sociedade para discutir esse assunto e construir de uma maneira coletiva e colaborativa, né, medidas que precisam ser tomadas para que essa agenda ande numa velocidade como ela pode andar, né? Não atropelando as coisas, mas também não atrasando as coisas. Então, nós identificamos 31 entidades setoriais. Nós estamos convidando essas entidades setoriais, elas vão compor um comitê setorial, serão 31 comitês setoriais dentro da frente parlamentar. Cada entidade setorial vai ter a responsabilidade de trazer membros que serão empresas do seu segmento, profissionais da área de ESG, e nomear um coordenador técnico que vai coordenar esses trabalhos, e eles vão apresentar um plano de trabalho de 12 meses com eleição de temas prioritários
que eles pretendem formular projetos de lei para apresentar aos parlamentares, né, dentro desse período de um ano. Além desses comitês setoriais, existe uma figura do Conselho Institucional, que é composto pelos presidentes de cada comitê setorial desse. Então, quando vier um projeto, por exemplo, da área de saúde, o comitê institucional, que é formado pelos 31 segmentos, vai analisar essa proposta, né, do Comitê da Saúde e comparar com as outras propostas dos outros comitês para saber se não tem nenhuma sobreposição, né, porque você não pode ter duas leis falando da mesma coisa, e também não ter nenhuma contradição, né, entre uma lei dizendo que dá para fazer em 5 anos e a outra falando que não dá para fazer em 10. Então, o trabalho desse conselho vai ser fazer uma curadoria aí das minutas de projetos de lei e apresentar para os parlamentares. São 21 parlamentares que viram a essa frente parlamentar, e eles, então, farão a proposta, né, do projeto de lei para submeter à votação da Assembleia. Eu vou dar um exemplo de discussão que a gente tem tido com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiro Rodoviário. São os ônibus intermunicipais, né, que vão de um município a outro. Eles têm uma pressão para a transição energética, né, para sair do veículo a diesel e ir para veículos não poluentes, elétrico ou hidrogênio, e o custo de investimento é alto, né? Um ônibus hoje elétrico ou hidrogênio, ele é muito mais caro do que um ônibus a diesel. Aí o sindicato promoveu uma pesquisa, né, com os passageiros, se eles estavam dispostos a pagar um pouco mais caro pela passagem se o veículo, né, for um veículo não poluente. 63% respondeu que não, ele não está disposto a pagar mais por isso. E aí eles falaram, olha, eu tenho empresas aqui do sindicato que elas querem fazer, elas têm essa consciência de que precisa fazer a transição energética, mas se elas fizerem e outras não, elas vão perder a competitividade, porque o consumidor não está disposto a pagar mais caro. Como que ela vai equacionar, né, essa questão e se manter no mercado? Aí eu disse o seguinte, tem duas formas que eu vejo a princípio, né, pode ter mais, mas a princípio, para nós tratarmos esse tema. A primeira é trabalhar na capacitação das pessoas, na conscientização, que as nossas ações estão elevando o nosso custo de vida de alguma forma. O café está com R$50 um pacotinho de 500 gramas. Se falasse há 15 anos atrás que o café ia custar R$50 um pacotinho, o pessoal ia falar, você é louco, nunca que isso vai acontecer. Então, o preço está subindo dos alimentos, o preço está subindo de várias coisas, de produtos que a gente consome, por conta dessas questões climáticas. Então, se não for para pagar mais caro na prevenção ali, que é o ônibus deixando de poluir, nós vamos pagar na consequência, né, do manter o ônibus poluindo, isso vai acabar custando. Então, é melhor que a gente pague aqui do que fique mais caro para remediar. Cuidar da saúde e não da doença. Exato, né? E, em segundo lugar, através da frente parlamentar, criar uma regulamentação que determine, dentro de um prazo definido, que todas as empresas tenham que fazer essa transição energética, porque hoje as empresas estão fazendo voluntariamente, mas que tenha um prazo definido para que isso aconteça, desde que haja tecnologia disponível, né, em escala para atender, né, o mercado todo. Então, se tiver uma obrigação para todos fazerem isso, aquele que não quer fazer vai ter que fazer também. E aí os seus custos vão ser equiparados, porque o que está fazendo por motivação, né, vai ter um determinado custo, e o que está fazendo por imposição vai ter esse mesmo custo de aquisição do veículo. Então você resolve o problema da competitividade no setor e cria o resultado que o meio ambiente precisa. Então, a frente parlamentar vai ter tem essa pretensão, né, de envolver a sociedade civil e trazer esses temas para criarem leis, e o Estado de São Paulo fomentar a agenda ESG. Mas já está acontecendo eventos para motivar isso aí, não é isso? Sim, nós já fizemos, né, 2 eventos lá na Assembleia, né, Legislativa. Nós temos feito encontros com essas entidades setoriais, e nós vamos promover, vai ter uma agenda toda de atividades, inclusive uma das coisas que nós pretendemos fazer é uma viagem internacional para a União Europeia. A União Europeia está mais
avançada em termos de regulamentação, né, no mundo todo. Então, a ideia é levar lideranças das empresas, levar parlamentares, levar prefeitos, mesmo membros do executivo estadual, para ouvir deles lá, né, o que tem motivado eles a criar essas regulamentações, quais foram os entraves que eles já tiveram, que às vezes retroceder em alguma coisa, que foi colocado e depois viu que não dava fazer daquela maneira. Então, aprender um pouco com a experiência de quem está já alguns passos à frente, né, nessa caminhada em termos de regulamentação. E até ouvir deles o que eles ainda pretendem fazer de regulamentação que vai impactar aqui no Brasil. Tem 2 normas da União Europeia, 3, né, pelo menos, que já impactam as empresas aqui no Brasil. Uma delas é uma lei que fala do CBAM, que obriga as empresas que vão exportar, são determinados segmentos da economia, que forem exportar para a União Europeia, elas precisam informar, no primeiro momento, a pegada de carbono daquele produto. Então, a hora de embarcar aquele produto no porto ou no aeroporto, ele precisa vir junto com um documento dizendo qual é a pegada de carbono daquele produto. Se não tiver isso, não vai exportar para a União Europeia. Então, já exige de toda a cadeia de produção, desde a origem da matéria-prima na natureza, fazer esse levantamento do crédito da pegada de carbono. No segundo momento, essa lei vai exigir que esse carbono seja neutralizado. Só vai poder vender produto livre de carbono. Então, as empresas que vão ter já ali a pegada de carbono vão ter que trabalhar a compensação disso, a mitigação desses efeitos, para que ela possa comercializar os seus produtos. Então, isso já está impactando a gente aqui hoje. Nós estamos já impactados com isso. Tem uma outra norma que define que as empresas acima de 450 funcionários e que tenham acima de 1.000 funcionários e que tenham mais de 450 milhões de faturamento ano de euros, elas vão ser obrigadas a monitorar toda a sua cadeia produtiva, desde a origem da matéria-prima na natureza até o produto acabado, sobre práticas ESG. Então, não são todas as práticas ESG, eles focam ali em 2 pilares, mas vai ter que monitorar a cadeia toda. Então, se ele pegar a cadeia da carne, temos uma grande empresa brasileira que exporta para o mundo todo e exporta para a União Europeia. Quantas empresas estão atreladas para aquela carne chegar no container no Porto de Santos? Nós temos a empresa de transporte, nós temos o frigorífico, a empresa que vendeu insumos para o frigorífico, maquinário para o frigorífico. Você tem a cadeia do produtor rural, todos os insumos ali que foram gerados, veículos que foram utilizados, trator, fertilizante, ração, indústria de alimentos, remédios para os animais. Então, toda essa cadeia vai ter que apresentar as suas práticas ESG e condensar isso numa documentação final que vai ser apresentada para a empresa lá da União Europeia que está importando. Então, isso é uma lei do continente europeu que afeta nós aqui brasileiros. Então, nós precisamos saber o que mais eles pretendem ainda fazer para que a gente já possa se preparar aqui e as nossas indústrias, nossas empresas estejam aptas a criar uma oportunidade, porque se nós estivermos mais preparados do que os nossos concorrentes em outros países, nós aqui vamos ter a prioridade de negociação com esse mercado. Okay. Xaxá, gostaria de fazer o fechamento desse assunto? Eu acho que o assunto ele é dinâmico, né? Sim. Principalmente na fase em que ele se encontra, né? Eu falo para quem já passou para certificações, né, de ISO, etc., eu acho que é um grande aprendizado e sabe que isso tem um efeito muito positivo, né? Então, não é só o formato, né, que nem você falou, né? Tem gente que fala assim, é importante a gente falar que nós estamos usando aquela sigla, né? Você não falou que tem que ser assim, você falou que tem gente que acha que poderia colocar isso, né? Aí ele coloca um certificado na parede e acha que morreu o assunto. Não é, né? Eu acho que nós estamos numa fase que nós vamos ter todas essas certificações, todos esses andamentos de uma forma bem consistente. E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que a gente possa e deve fazer isso, né? Alguns com uma ênfase maior, alguns com uma ênfase um pouco menor, né?
mas eu acho que essa conscientização ela vem e a certificação ela vai existir, não vai ter jeito. Exato. Nosso isso aí. instituto, com a experiência da prefeitura, nós criamos um programa de certificação que é gratuito a participação. Então está lá no nosso site. Todo tipo de CNPJ pode se inscrever e participar desse programa de certificação. Existem empresas de auditoria credenciadas para verificar, de fato, se aquelas práticas são realizadas. E a partir da verificação da auditoria, nós emitimos o selo, né, correspondente ali, bronze, prata ou ouro. E você tinha falado também do evento, nós realizamos a Expo SG agora em Piracicaba, que terminou agora no domingo, né, foi do 30 de julho a 3 de agosto, e estamos trabalhando a organização, né, de uma edição aqui em Jundiaí, no Parque da Uva, né, a partir do dia 30 de outubro a 2 de novembro. Então, se tiver empresas aqui, profissionais que queiram participar de alguma maneira, contribuir também para a realização do evento, seja com conteúdos locais, experiências locais aqui que possam ser apresentadas nesse evento, ou até mesmo ajudando a custear a realização do evento. O evento é de democratizar o acesso à cultura ESG. Nós não cobramos ingresso, nós queremos que todas as pessoas tenham a possibilidade de acessar esse conteúdo. E além de a participação poder acontecer presencialmente, o evento é transmitido ao vivo pela internet, então quem não estiver aqui em Jundiaí ou não puder estar aqui pode acompanhar, e quem não puder acompanhar no momento da transmissão, o evento fica gravado e disponível no canal do YouTube também, gratuitamente, de maneira vitalícia. Então é uma forma de nós contribuirmos, né, para o avanço dessa agenda aqui na nossa sociedade. Eu vou juntar as coisas, posso? Pode Que eu acho fechar. que tem um sentido bacana do trabalho que a gente faz. Primeiro é importante divulgar as fontes que o Alex citou, o canal no YouTube Expo ESG, tem um compilado de todas as palestras das edições da Expo ESG. Para a gente é muito importante que as pessoas tenham acesso e aproveitem e compartilhem esse conteúdo. A gente tem grandes nomes, muitas palestras de altíssima qualidade disponíveis gratuitamente nesse canal. O instituto chama International Institute for Social Stability, e a gente carinhosamente chama ele de I2. Então o site é www.2i de igreja 2 institute com e no final.com. Lá você vai achar curso de qualificação em ESG gratuitos, cursos de formação, o programa de certificação, que também é gratuito, a plataforma, que por sinal é um trabalho muito bacana. E o que eu queria dizer que é muito interessante, assim, a frente parlamentar ela é interestadual. A gente tem, né, o intuito de que essa frente espalhe para todo o Brasil, e o trabalho do Instituto é não só de estimular e democratizar, mas também a gente tem um catálogo, digamos assim, desses projetos de lei que são elaborados e sugeridos para que a gente possa oferecer para outros estados também constituírem suas frentes e avaliarem esses documentos, adaptarem para suas regionalidades, né, para que desenvolvam o trabalho. E eu acho que tem um link muito interessante, porque se você pensar o programa de certificação, que é um programa que traz conhecimento também, o próprio fato de você fazer a certificação é uma aula, é um conhecimento muito grande. Tem ali quase 300 perguntas com conteúdo relacionado. Os cursos de qualificação, a gente, né, estimula os parceiros que estão fazendo o programa de certificação, os apoiadores do nosso evento e tudo, que ofereçam esse curso de qualificação para os colaboradores. Inclusive, um dos itens da certificação é você formar e trazer qualificação em ESG para os seus colaboradores dentro da sua empresa. Juntamente com o projeto ESG nas escolas, que a gente forma professores para trazer a pauta ESG para a sala de aula. E juntamente com a realização da Expo ESG, que é um evento que traz ícone, constrói história, leva para a sociedade civil essa discussão, né? A gente tem festas de todo tipo, por que não ter uma festa de ESG? Eu acho que é um momento muito de democratização. Então, acho que é interessante a gente pensar assim, o programa que o Instituto se dedica a desenvolver em parceria com instituições, empresas, sociedade civil, poder público, é um programa robusto, ele é complexo, ele pega vários pilares, ele tem várias frentes de atuação, e por isso mesmo ele carece de muitas parcerias, várias mãos que esse projeto acontece, mas ele traz um caráter de eficiência no resultado das ações ESG muito grande. Acho que aquilo que eu comentei de eu tenho que fazer e eu quero fazer, é um trabalho que a gente, com essa democratização desse assunto, a gente consegue alcançar muito. Então, eu vou falar rapidamente sobre a Expo ESG, que é interessante, a gente tem um formato do evento, que ele ajuda, ele corrobora muito com o sucesso do evento, que a gente junta a sociedade civil com o mundo corporativo no evento.
É um evento gratuito, aqui em Jundiaí, no Parque da Uva, um lugar gostoso, você vai passear e tudo, e ao mesmo tempo você é impactado com uma quantidade enorme, com uma qualidade muito profunda de conteúdo ESG, de práticas. Então, você que é gestor, empresário, dono de um pequeno negócio, ou funcionário de uma empresa grande, você vai lá e você vai conhecer práticas de sucesso que outras empresas demoraram, desenvolveram, gastaram, né, tempo e capital para poder desenvolver, e ali você vai poder absorver esse conhecimento para trazer para o seu negócio, e aí de novo voltando para a sociedade civil, para a sua casa, né? E a gente gosta muito, a gente tem, além desses dias que tem as palestras, as oficinas, os stands, as instalações, as ativações, toda essa troca de conteúdo, a gente tem atividades sociais, um pet day, com uma pet minhada, com vacinação gratuita, com atendimento veterinário gratuito, com adoção de pets, que a gente faz, que é um sucesso muito grande, doação de ração. Então, literalmente, você vai passear com o seu pet num evento ESG. Então, isso traz uma conscientização. Né? Também fazemos uma corrida, que é um evento muito bacana, e a corrida ESG, você vai correr dentro do evento de ESG. Então, eu acho que a gente tem esse momento da Expo como um ápice, no sentido de ser um conversor, né? de engajar mesmo a sociedade civil, as pessoas, para olhar para esse tema, para aprender. Tem muita gente que não sabe, a gente costuma falar, só 14% das empresas do Brasil sabem o que é ESG. Né? Mas se você falar sustentabilidade, se você falar cuidar do ser humano, é uma coisa que as pessoas, né, estão afinadas com isso. Então, gostaria de convidar para que as pessoas participassem, né, trouxessem suas empresas, trouxessem sua família para ir passear no Parque da Uva nesse período e trocar. Eu gosto um exemplo que eu acho muito bom, assim, não necessariamente você tem que ser um super participante, um super atuante, cheio de experiência, nada disso. Todo mundo está começando no ESG. Né? Então, se você tem uma mentalidade, uma vontade de fazer, você já é evoluído, acredite. Você não precisa ser um mestre, né? super desenvolvido em práticas e soluções que você faz há muitos anos, não. Basta você ter vontade e participar, que é muito legal. Um exemplo que eu gosto, assim, às vezes uma empresa quer participar, patrocinar, apoiar e tudo, de uma forma simples. Às vezes você pode montar um time de corrida e levar a sua empresa com um time de corrida para participar da corrida, né? E aí aproveita, já tem NR1, já tem que fazer um trabalho dentro das empresas, já pega um personal trainer, já começa a fazer um treinamento todo domingo de manhã para a corrida, que você já está fazendo um grande trabalho de ESG, né? Então fica o convite aqui para que todos participem do evento. Ok. Gostaria de agradecer, Alex, Thiago, a presença de vocês aqui e trazer esse tipo de conteúdo aqui para a Associação dos Engenheiros de Jundiaí, dentro da EJ Conecta. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado. Foi um prazer enorme. Bacana. Prazer.